Olá, pessoal, bom dia. Tudo bem com vocês? Bom Tudo dia. tranquilo? Bom dia. Tem os de sempre aqui, né? Ah, meu Deus do céu, viu? Tem jeito. Vamos lá. Então, vamos lá, pessoal. Hoje nós vamos fazer uma abordagem aí que eu propus, porque mesmo no curso que a gente deu de mapeamento de dados, data map, mapeamento de dados, que o mercado se atrapalhou um pouco nessas definições, né? Nossa, o que é data map? É mapeamento de dados? Não, é mapeamento de atividades, né? Quer dizer, criou uma celeuma toda em cima disso, e mesmo no curso que a gente deu, né? Com abordagem de mapeamento de dados, nós sentimos uma grande dificuldade de se caracterizar, se identificar o ativo, né? O porquê que eu preciso do ativo, né? Dentro do cenário todo aí de fazer essa sustentação a LGPD, né? Onde que entra, onde se encaixa, por que que eu faço isso, como integrar o ativo com as atividades, porque dificilmente você vai identificar um ativo que ele está amarrado somente a uma atividade de tratamento de dados, né? Dificilmente você vai ter isso. Você vai ter um ativo amarrado a várias atividades de tratamento de dados. E a partir daí, né, como se tratar este elemento, né? Porque eu sempre falo para vocês que aquela visão que eu passo, que quando a gente fala em privacidade, tem aqueles componentes, né? Aquelas caixinhas que eu sempre mostro. Aqui do grupo que nós temos aqui, que nós estamos com 27 pessoas. Por favor, coloca no chat, pessoal, sem medo de ser feliz. Sem nenhum medo de ser feliz. Quem tem alguma dificuldade, mínima que seja, mínima, olha, eu tenho dúvida de como identificar ainda o que é um ativo, como trabalhar essa informação na minha empresa, como trabalhar essa informação no meu cliente, nos projetos, né? Na proposta que eu estou fazendo. Fica à vontade, pode falar assim, e vamos embora, sem demérito nenhum, né, pessoal? E isso faz parte da jornada. Não tem jeito, não tem como, né? Por quê? Porque é um cenário novo, que quem não trata muito de TI, né, quem não trata muito com tecnologia, pode identificar essa dificuldade. E mesmo quem trata com tecnologia, né, o pessoal que está aqui, pode ter algumas dificuldades de como itemizar isso. Então, vamos lá. Legal, Silvia. Então, a Silvia está falando que puta, não me sinto 100% segura, né? A Mariane de mapeamento para você entender melhor. Legal, Mariana. Então, melhorou um pouquinho. Então, pessoal, nós, inclusive, né, nós estamos reestruturando o curso de mapeamento de dados que a gente deu, né? Por quê? Porque, em função dessas dificuldades que foram identificadas, por isso que curso novo, né, quando a gente estrutura, a gente acha que vai de um jeito, e aí, a hora que a gente começa a tratar com vocês, a gente identifica algumas coisas que nós temos que melhorar, que reestruturar. Então, o próximo curso de mapeamento que nós estamos propondo aí para o mês de julho, né? Porque o mês de julho a gente vai fazer aquele curso lá voltado para a instituição de ensino, com o doutor Hélio Abreu, e aí vou falar com o Flávio para a gente soltar mais um de mapeamento mais para o final do mês, né? Para quem tiver interesse, fazer, né? Só com a prática, isso daí, Milcíades, só com a prática vai melhorar o uso, não tem jeito, né?
E a gente vai, a partir daqui, a gente vai soltar esse novo curso, e quem já fez vai ter condições de participar nessa nova turma, é lógico, porque a gente está remodelando e é vivo, né? PDCA, o curso, sempre a gente vai melhorando para que a gente trate esse assunto. Então, vamos lá, pessoal. Vamos falar de ativos. E só ativos, tá? Não vamos abrir o cenário, porque senão vai ficar muita coisa, não dá tempo que a gente tem uma oração. Ativos. O porquê, na visão de vocês, eu tenho que mapear, identificar, inventariar ativos. Por quê? Por quê que vocês acham? Para quê? Para quê? Para que eu preciso identificar, inventariar, né? Catalogar, fazer inventário? Por que vocês acham que eu preciso disso? Porque, olha só, a legislação, ela fala uma vez em atividade, né? A LGPD fala atividade de tratamento de dados, aparece uma vez. E aí ela muda de atividade para operações de tratamento de dados. Operações de tratamento de dados, se você pesquisar lá na LGPD, acho que ela aparece 35 vezes, não lembro. Então, operações e atividade é a mesma coisa, tá? É a mesma coisa. Então, as atividades que eu executo no meu dia a dia, essas atividades, para eu sustentar o meu negócio, seja o que for, eu preciso tratar dados. Eu preciso tratar um conjunto de dados, que é o quê? São as informações. E esses dados, essas informações, elas estão agrupadas em alguns lugares, né? Estão agrupadas em alguns lugares. Onde elas estão agrupadas? Elas estão agrupadas num sistema de folha de pagamento, um sistema de seleção e contratação. Elas estão agrupadas no Facebook. Elas estão agrupadas no LinkedIn. Elas estão agrupadas no meu site, que eu coloquei lá uma página para as pessoas se cadastrarem os seus currículos. Então, tudo isso, todos esses pontos, né, são alguns dos pontos que a gente agrupa um conjunto de dados que, para eles terem importância ou serem tratados no nosso dia, eles se agrupam em informações. Essas informações não tem jeito. Elas são armazenadas, são trocadas entre as partes, né? Elas vão de um lado para outro, elas são compartilhadas, elas são tratadas, elas são armazenadas temporariamente ou definitivo em lugares chamados ativos. Então, ativos são coisas, vamos fazer assim, ativos são coisas, ativos são lugares onde eu tenho meus dados agrupados de forma previamente definida, né? Um conjunto de informações que eles estão sendo mandados para cima e para baixo, são trocados, são armazenados temporariamente, eles estão agrupados eles estão localizados em algumas coisas chamadas ativos. Por isso que o NB está falando aqui que ativo é tudo aquilo que tem valor para a empresa, certo? Ativo é tudo... Então, vamos lá. Por definição da ISO 27001, né? Ativos Ativos é tudo aquilo que tem valor para o negócio. Tudo aquilo que tem valor para o negócio, eu chamo de ativos. No caso nosso de privacidade, ativos, além de ser tudo aquilo, né? Então, além da definição acima,
da definição acima, ativos. Ativos é onde temos dados pessoais agrupados em informações. É onde temos dados pessoais agrupados em informações. Então, o ativo é onde eu tenho, onde reside, onde trafega dados pessoais. Então, olha só, sendo assim, vamos falar em transmissão, em compartilhamento, que é o dos verbos usados no tratamento de informações, né? Tem alguém que abriu o microfone, por favor. Então, olha só. Então, vamos lá. Então, quais são os ativos? Primeiro, o WhatsApp é um ativo? Sim. Quantos tipos de WhatsApp eu tenho? Corporativo e pessoal. Contrato Olha é um só, então ativo. eu já tenho 2 ativos que eu devo obrigatoriamente considerar em todas as atividades que eu for tratar. Você precisa questionar e você pode ter muita certeza que o ativo em toda a atividade hoje da empresa ele faz parte dessa troca de informação. Então, por exemplo, então vamos lá, os 2, né? Então nós já temos o WhatsApp, o pessoal, né? O WhatsApp pessoal e o corporativo. Então, primeira coisa, isso está claro para vocês. Aí, vamos numa ordem de analogia, né? Para eu executar, para eu usar o WhatsApp, eu preciso do quê? Smartphone, outro ativo. Pessoal e Eu preciso do quê? corporativo. O smartphone, pessoal e corporativo. Outro Então, eu ativo. preciso de um celular pessoal ou corporativo. O Mônaco. Eu preciso de um desktop, não é isso? Uma estação de trabalho pessoal ou corporativo. Por quê? Para o WhatsApp, que é uma aplicação funcionar, é um sistema para ele funcionar, ele precisa executar sobre uma plataforma. Ele precisa estar executando no seu notebook, no seu desktop ou no seu mobile. Então, olha só, é aí que eu quero que vocês pensem, né? Então, ó, nós estamos trocando um monte de informação. Olha só, o que acontece com o WhatsApp? Eu troco informação com vocês, né? Eu troco informação com vocês e eu posso, dessas informações anexadas, fazer o que com ela? Passa para frente. Armazenar. Armazenar. Aonde? No meu celular, pessoal ou corporativo. Armazenar no meu desktop pessoal ou corporativo. Ou armazenar no meu desktop pessoal, corporativo ou notebook. Vocês estão entendendo aonde começa o buraco e aonde está o vazamento? Está aqui. O vazamento está aqui. Pode perguntar, Irineu. E hoje em dia acho que dá para ir mais longe, porque você não tem só o WhatsApp, né? Você tem Telegram, e assim vai. O WhatsApp talvez Isso. o mais comum. Né? Então, só para ficar, né? Para aumentar aí, para engordar a planilha de ativos, né? Não é só o WhatsApp, né? Não, não é. Não é só o WhatsApp. Eu só estou exemplificando para a gente tentar fazer uma linha de ação. Então, olha só. Ele comentou aí agora do Telegram. Vamos partir para o outro lado? E-mail. É a mesma coisa. O e-mail. O e-mail pode ser e-mail pessoal, pode ser o e-mail corporativo. O e-mail, eu posso tratar o e-mail no meu notebook, desktop ou no meu mobile. Eu posso baixar informação que venha taxada no meu e-mail, pessoal ou corporativo.
Por isso que uma das coisas que eu sempre atuo no mercado é falar, pessoal, para de usar Gmail no dia a dia da empresa. O Gmail, que eu quero dizer, é @Gmail, né? É lógico que embaixo do Google você levanta o teu domínio, aí você tem uma rastreabilidade de tudo que for @Palestrante Mônaco, eu posso estar na plataforma do Google, não tem problema nenhum, mas tem rastreabilidade. Vamos lá, então nós brincamos com um pouquinho de coisas, né? Então, ó, pensem agora nisso que a gente falou só, hein? Olha só, todas as atividades que você tem, que são as operações de tratamento de dados, olha a quantidade de ativos que a gente já identificou aqui. Então, olha só, vamos engordar? Então, aí tem WhatsApp, pessoal e corporativo, e-mail, pessoal e corporativo, Telegram, pessoal e corporativo. Aí você tem LinkedIn, Facebook, Instagram, quer mais? Então, olha só, olha a quantidade de coisas que você tem. Todas essas coisas são chamadas de ativos. Todas essas coisas eu preciso trazer a ISO 27001 para cada uma delas, eu identificar dos 114 controles o que é aplicável ou não. O Zoom, exatamente isso. O Zoom, nós estamos compartilhando coisas aqui agora no Zoom. Eu posso atachar um arquivo aqui com vocês, nós compartilhamos no Zoom. Será que o Zoom vai deletar esse arquivo que eu compartilhei? Nem sempre. A gente não sabe. A gente não tem controle. Então, é essas coisas que a gente precisa tratar. O Teams, exatamente, o Teams. Aí a gente pode ir, né? Google Meeting. A gente pode ir, quem usa, né, plataforma aí, Google Drive. Google Drive, gente, todo projeto que a gente abre, das primeiras coisas que a gente faz com o nosso cliente é fazer o quê? Vamos montar uma pastinha no Google Drive. Vamos montar uma pastinha lá no Google Drive e sair compartilhando tudo, né? Só que do lado de lá e do lado de cá, você pode habilitar essa pastinha com alguém ou com alguém que pode não fazer parte do cenário que você está tratando. Entendeu? Então, né? Então, olha, Google Drive, mais um. Aí a gente tem dentro da plataforma Microsoft, SharePoint, mais um. Servidor de arquivos, Dropbox, obrigado, Dropbox. Então, tudo isso, pessoal, são ativos. São ativos. Então, qual a primeira preocupação ou uma das preocupações que a gente tem que se preocupar com esses ativos? É quem tem acesso a esses ativos. Por isso que a gente vem, é isso daí, OneDrive, é isso aí, Uda. Olha que a gente traz, por exemplo, o controle de acesso, inventário, política de classificação de dados. Vocês estão entendendo? É aqui que entra aquilo que a gente já discutiu muitas vezes, a categorização dos dados. Que tipo de categoria de dados eu tenho no OneDrive? Que tipo de categoria de dados eu tenho? Segregação de informação, é isso daí. É categoria, né? E até mesmo você vai definir o quê? Toda a parte aquela árvore, né, de importância, né? Você vai definir aquele perfil de informação, né? Se a informação é confidencial, se a informação é compartilhada, se a informação é departamental. Você vai definir esse critério da informação. Então, vocês estão vendo? É aqui que vocês têm que entender que quando a gente fala em mapear, nós vamos tratar pela legislação atividade, operações do dia a dia. E essas operações têm que ser tratadas de uma forma estruturada, quando tem dados pessoais, e de uma forma com alguns controles adicionais, regras, né, de compliance adicional, quando forem dados sensíveis. Então, esses ativos têm que
identificar tudo isso. Você tem que mapear e saber o que tem nesses lugares. Por isso que eu já disse algumas vezes que é importante, quando vocês forem começar a tratar uma situação, um departamento dentro da tua empresa, ou seja, o foco a ser dado com o teu cliente, pede para o cliente te mandar uma planilhinha de inventário de ativos, para você entender a maturidade dele. Todo cliente, toda abordagem inicial que a gente faz, a gente já pede isso hoje. Já me dá uma planilha de ativos. E aí você explica o que é ativo, né? Sistema que ele usa, e-mail que ele usa, você usa o OneDrive, você usa o Dropbox, você usa o Google Drive, você usa, você não precisa nem perguntar, né? Você tem que perguntar você tem ou não tem o WhatsApp corporativo? É essa a pergunta, porque que ele usa o WhatsApp, a gente sabe que o mundo usa, né? Todo mundo usa. Então, aí você pergunta essas coisas, que aí você já vai começar a modular e entender o quê? O que ele tem. Como é o mindset dele e qual é o apetite de risco que ele tem. Por isso que é importante, gente, quando nós começamos essa abordagem aqui, né, de mapeamento, né, o tal do data map, mapeamento de dados, uma coisa que eu sempre insisto com vocês, o que é? Pessoal, entende o organograma da empresa. Entende a organização, entende como está estruturada a empresa, não só em departamentos, mas em filiais, centros de distribuição. Tenta entender se está 100% dentro do Brasil ou está fora. Tenta entender quais são os departamentos, qual é essa distribuição geográfica. Entendam isso, porque isso é importantíssimo. Entendam onde estão armazenados os ativos. Pode estar em um ou vários servidores embaixo da mesa das pessoas. Podem estar em um ou mais servidores, que eu fechei uma salinha dentro do lavabo, né? E eu coloquei o rack dentro do lavabo, que estava, ninguém usa o lavabo, eu coloquei um rack lá dentro do lavabo e tem lá o rack com todos os servidores, né? E aí a gente sabe o que vai acontecer mais cedo ou mais tarde, né? Então, tem tudo isso. Esse data center pessoal, né? Essa sala de servidores está onde? Precisa entender essas coisas. Porque a hora que você entende, você vai começar a agrupar. E vai te facilitar o mapeamento de atividades. Pessoal, não tem jeito. Vai te ajudar. Porque você vai entender que, num determinado departamento, as pessoas usam as mesmas coisas. Em departamentos separados, elas usam coisas que geralmente têm a concorrência entre os departamentos, né? Ah, eu uso o OneDrive. Ah, não, eu quero usar o Dropbox, porque eu não gosto de lá. Entendeu? Então, essas coisas, a empresa não entende que isso é onde tem as vulnerabilidades. Fica a festa, né? A festa da cocada na empresa. Sai espalhando para tudo quanto é lado. São o quê? São os dados, falta de padrão. Isso daí, é isso aí, falta de padrão. Para quem não tem conhecimento de TI e nunca fez sozinha um mapeamento de dados, existem perguntas-chave necessárias, sim. Sim, existe, Mariene, e eu já passei, né? Um questionário para vocês algumas vezes eu já passei, como inventariar isso, né? Mas eu posso passar de novo, Mariene, não tem problema, tá? Vocês têm meu WhatsApp aí, me perguntem aí que eu passo para quem quiser, tá? Quem não tem meu WhatsApp, não tem problema nenhum. Estou passando aqui. Eu passo para vocês, tá? Ou então para o meu e-mail, né? Fique à vontade, acho que pelo e-mail é melhor. Está aí, ó, meu e-mail, monaco.palestrante.monaco.br. Então, é aqui que são as coisas. Vamos, pessoal, eu não estou aqui para vender ferramenta, beleza? Regra básica, tá? Não estou aqui para vender ferramenta. Eu vou mostrar uma coisa estruturada no cliente a quente meu, né?
que eu sou o DPO, inclusive, lá, né, como voluntário. O meu amigo Irineu também está me ajudando aqui. E aí eu vou mostrar para vocês o que eu estou falando. Tá bom? Então, vamos lá. Não é aula hoje, né? Hoje é troca, tá, pessoal? Não quero transformar isso aqui em aula, porque não é o objetivo, tá? Hoje é troca. Então, vocês estão vendo minha tela aqui, não estão? Então, olha aqui, ó. Aqui, eles chamam aqui de sistema de armazenamento, mas não interessa. Vamos falar em ativos, ó. Aqui eu tenho estações de trabalhos no local, estação de trabalhos em outro, estação de trabalho, notebook da instituição, notebook pessoal. Olha aqui, ó. Repositório digital Google Drive, repositório físico, papel, repositório físico, aqueles armários, aquelas caixas de papelão, né, que a gente tem embaixo da mesa, aí a mulher vai lavar, molha tudo, estraga todos os documentos, está na caixa de papelão. Isso tudo é repositório físico. Você tem que saber onde tem. Tem que saber, porque tem documento lá dentro, tem dados pessoais. Aí você vê, né, se tem um servidor de domínio, aí a gente vê quais os sistemas que tem. Então, olha só, pessoal, eu mapeio tudo. E uma coisa que eu estou me deparando do mercado, e já virou regra para mim, quando eu identifico, tá vendo aqui, ó, o sistema que tem, Protegon, Storage, a hora que você mapeia, ó, WhatsApp corporativo, WhatsApp pessoal, quando você mapeia essas coisas, eu já tenho agora, não tem como eu fugir, que eu estou pegando todos os sistemas, estou fazendo um print screen de tela a tela de cada sistema. Não é um caminho sem volta. Foi um caminho sem volta. Eu comecei isso no mês de fevereiro, comecei a fazer uns testes e agora virou um caminho sem volta. Por quê? Porque, para mim, virou evidência. Porque se a pessoa esquecer de me dizer um sistema que ela está usando e eu não tenho condições de saber se ela tem ou não, a não ser que eu faça uma auditoria e fico sentado, eu ou a nossa equipe, dentro do departamento e ver o que a empresa faz, que não é o caso, eu pego todo e identifico essas coisas. Então, é exatamente isso. Pega o sistema aqui, pega aqui, ó. Pega o sistema aqui, sistema qualquer, né? O Moodle. Pega o Moodle, a pessoa faz o login e vai dando print screen da tela A, print screen da tela B, vai dando print screen. E ali o que acontece, eu vou pegando campo a campo da tela, vou montando uma planilha Excel para eu entender quais os dados que aquela aplicação trata. Não tem como fugir disso hoje. Não tem como fugir disso hoje, né? E aí, vamos lá. E aí, a hora que eu entro aqui, vamos pegar aqui para a gente fechar. Isso aqui, pessoal, eu acho muito importante mostrar para vocês, tá? Porque a gente não consegue, a gente não consegue fazer as coisas se não tivermos uma sequência de coisas. Espera aí, olha só. Deixa eu mostrar para vocês uma coisa, ó. Isso aqui, ó, por isso que eu falo para vocês que é importante isso. Isso aqui, na realidade, são os departamentos que a gente vai levantando dentro da empresa, a partir do organograma. Do organograma, eu pego no departamento pessoal, aí eu tenho esses subdepartamentos dentro do que ele chama de pessoal. Aí, dentro desse departamento, eu tenho, olha só, seleção inicial, admissão e configuração, seleção inicial, avaliação do comportamental e psíquica, seleção inicial, divulgação de vagas, seleção inicial, consolidação do dossiê dos candidatos, seleção inicial, recebimento de currículos e recrutamento e seleção. Então, tá vendo? Dentro do departamento pessoal, eu começo a definir padrão. Você tem que ter um padrão seu para tratar as coisas, senão você vai ficar louco. Eu defino um padrão porque eu sei que dentro de recursos humanos eu tenho um conjunto de coisas que é a seleção natural. Eu tenho a seleção inicial. Seleção natural é Darwin Lamarck, não é nada a ver.
Eu tenho aqui seleção inicial, aí eu tenho gestão do RH no dia a dia, que são os benefícios, folha de pagamento, tudo aqui dentro, e as atividades de desligamento, assim como eu tenho outras atividades em outros lugares. Então, a partir do momento que eu entendo isso, eu entendo como a empresa está no organograma, fica mais fácil eu entender como a empresa funciona com os sistemas e com os ativos que ela executa. Então, vamos lá. Vamos voltar aqui para vocês entenderem o porquê das coisas. De novo, pessoal, não quero saber de ferramenta, tá? Nós vamos pegar aqui, ó. Aí tem aqui, RH, o meu padrão, tá bom? Tá aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Eu já defino um padrão que fica mais fácil para mim, para eu identificar a área. Aí eu defino qual que é o conjunto de atividades que essa área faz e atividade propriamente dita. Por exemplo, deixa eu pegar uma atividade aqui, qualquer, para que eu consiga... Eu não me lembro qualquer, eu vou pegar uma qualquer aqui, vai. Aqui, olha só. É para mostrar para vocês a importância do ativo. Eu tenho esta atividade, esta operação, que é executada, quem é o dono desta atividade é esse, não, olha só. Quem é o dono dessa atividade é quem é responsável por responder por esta atividade. Não é que só este departamento executa essa atividade, não. Aqui é quem é o dono. Dá uma olhada aqui, ó. E os ativos aqui? Então, olha só. Nesta atividade de admissão e contratação, voluntariado e menor voluntariado, eu uso todos esses ativos. Para isso que serve. Por quê? Porque eu vou identificar qual o risco que eu tenho, quais os controles da ISO 27001 que eu tenho que definir para cada um deles. O risco, eu não vou entrar em detalhe aqui, o risco que a gente administra é em função do ativo. Porque este ativo toda atividade que se utiliza deste ativo, esta atividade vai carregar todos os riscos deste ativo. Ela vai identificar se esse ativo tem controle de acesso, quais as funções da empresa, quais os cargos podem acessar, não pessoas, cargos. Por isso que a gente tem, na segurança da informação, a gente tem lá segregação de funções. Na segregação de funções, você define cargo da pessoa, diretor de recursos humanos, gerente de recursos humanos, coordenador de recursos humanos, né? Tem esses cargos. Esse cargo pode acessar quais? Este cargo pode acessar quais ativos? Não é por pessoa. Porque se você pega uma empresa que tem 10, 30 pessoas, se for definido o acesso personalizado, que a grande maioria ainda é, você vai ficar louco para você controlar isso. Quem pode e quem não pode acessar as coisas. Então, olha só, a hora que você atribui esse cenário aqui, você sim passa a identificar tudo a tua política de risco. O que eu faço? Que eu passei para vocês em alguns cursos que a gente fez junto. Aqui eu tenho um monte de riscos que eu já vou eu vou engordando. Isso aqui, pessoal, ISO 27001 na íntegra. Está aqui, ó. Está aqui. Pode falar, Juan. Fica à vontade, Juan Silva. Bom dia, professor. Tudo bem? Tudo ótimo. Legal. Só uma dúvida. Quando eu tenho um ativo, né, e eu controlo por alguma plataforma, que a gente sabe que existe várias aí no mercado, um exemplo, eu tenho alguns ativos aqui, só que eu não subi ainda o risco deles. E a consultoria está me dizendo
que a gente precisa primeiro fazer análise de risco para poder eu subir para minha plataforma. Só que isso tá numa enrolação, falando a verdade, o professor Mônaco. E isso está me incomodando, cara, e eu estou começando a ficar já agoniado com isso. Então, eu estou querendo tomar a frente e eu fazer o levantamento desse risco e subir na minha plataforma. Porque se bater uma auditoria aqui para mim, querendo saber os riscos dos meus ativos, eu não tenho na plataforma para mostrar. Eu acho que é Entendeu? o seguinte, entre não ter nada e ter alguma coisa, mesmo que não 100% correta, tem alguma coisa não 100% correta. Porque Sim. a hora que alguém bater na tua porta, você começa a mostrar que você está no gerúndio, né? Estou executando, estou validando, e você distribui esse risco para todo mundo que usa esse ativo. Todo mundo está sabendo. Se está 100% certo ou não, ô Juan, é o que temos agora. Fala onde está errado que eu corrijo. Mas sobe, Juan. Concordo com você. Sobe o mais rápido possível. Olha só, coisas que dá para você subir rapidamente, né? Os ativos têm um dono. Primeira coisa. Você já conseguiu identificar quem são os donos de cada ativo? Sim, sim. Dono. Esse cara é o responsável dentro da empresa por esse ativo. Beleza. Eu tenho, todo mundo. Começa pelas coisas bem gerenciáveis e que você consegue fazer o que eu chamo de dar tração. Primeira coisa, como que é o controle de acesso a cada um desses ativos? Né? Por exemplo, você é de TI, Rua? Sim. Então, vamos lá. Então, esses ativos, eu tenho, ele está sendo validado ou não dentro do AD? O acesso a eles? É um Sim. ativo que está lá no meu domain ou não? Se eu tenho um login centralizado na aplicação por ele ou não? Tudo isso. O que está centralizado e o que não está centralizado. Aí, a hora que você fala o que está centralizado no AD e que não está centralizado no AD, você sai fazendo as famosas perguntinhas. Quem tem a planilha de controle de acesso a esse ativo? Aí a resposta que vai vir para você é ninguém, né? Ninguém. Alguém que é o admin desse ativo, que não é o dono do ativo, é o admin, que geralmente é a TI. A hora que alguém pede o acesso, ela vai lá e chapa. Então, primeira coisa que você já vai tratar, o que está dentro do AD, você vê o que está estruturado, com perfil de acesso ou não, e o que está fora, começa a forçar que o dono daquele ativo, bicho, você precisa ter controle de acesso. Tem que ter uma planilhinha com alguém gerenciado para ter esse controle de acesso. Primeira coisa, ô Juan, você já vai matar, cara, é aquela regra de Pareto. 20% do teu esforço com controle de acesso, com o inventário. Como que você inventaria essas coisas rotina mensal? Como você monitora? Como que você está monitorando esses ativos? Não sei. Política de atualização de patch e antivírus nesses ativos. Olha a quantidade de coisa, Juan, que você já coloca. Cara, não tem que discutir com consultoria nenhuma, velho. Sobe isso na plataforma nesse foco. Tá bom. Entendeu? Uhum. Porque aí você já mata isso. Você está entendendo? Sim, com certeza. Mata isso. E aí, você começa a identificar o ativo e localização do ativo. Quais são as localizações possíveis de ativo, pessoal? Que vocês acham? Vamos lá. Localização do ativo. Vamos lá. Já que a gente já consolidou a importância do ativo, eu tenho que falar onde este ativo está. Onde ele pode estar? Vamos lá. Eu não vou... Vocês me falam e escrevam aqui. Onde vai estar? Onde ele pode estar, o ativo? Sim, o servidor pode estar aonde? É isso que eu quero saber. O desktop pode estar onde? Na sala Onde do pode servidor. estar? Na sala do servidor, Isso. do lavabo. Isso, então vamos lá. Pode estar local, dentro da minha casa, né? Então vamos lá. Localização. Isso aqui, pessoal, é determinante. Determinante. Local. Puta, local é na matriz. Na minha matriz?
Tá bom, se for na minha matriz, é no data center ou é embaixo da mesa? Então, primeira coisa, local. Se é local, onde está, e vai ter o dono lá chapado. Vai ter lá, o Wellington é dono do servidor A, B, C e D. Isso. Boa. Inclusive, os armários, as caixas de papel também. Também. Olha aqui, ó. As câmeras, balanças, telefone IP, impressora, servidor, DVR, NVR, estão onde? Onde? Precisa mapear isso. Na sala 1, sala 2, sala 3. Bom, local. Local matou. Ou esses ativos podem estarem num data center terceirizado. Pode estar no data center terceirizado. Numa Vivo, numa Claro, numa Activity, numa IBM, naquele provedor da sua cidade, da região. Pode ter vários provedores aí. Tudo bem? Então, está lá dentro. E aí, dentro do data center, aí tem vários esquemas, né? Se o servidor é seu, se não é seu. Mas vamos tratar a localização primeiro. Localização. Então, está dentro da minha casa. Está num data center terceirizado, né? Dentro da minha casa é matriz, filiais, lojas, centro de distribuição, escritórios, olha. Está num data center ou esse cara está em cloud, eu instalei em cloud os ativos estão em cloud. Quer dizer, aqui eu tenho por exemplo, um servidor virtual ou vários servidores virtuais em cloud. Ou é o que a gente chama de SaaS, que é um serviço ou um software adquirido as a service. Exemplo. Moodle, todos esses softwares que vocês usam, né? Moodle, WhatsApp. Hã? Norton. Qual? Acho que eu errei o nome. Bom, e aí vai, né? Tem um monte aí, né? Tem o OMI, né? Tem várias plataformas aí, né? Então, a primeira coisa que vocês têm que identificar é onde está. Então, primeiro, né? Identificar os ativos. Depois, identificar onde estão estes ativos. Depois, 3, identificar os donos. Quem é o dono? Os donos de cada ativo. Olha só. Ativos. Aí depois, em quarto, identificar os controles de acesso para cada um dos ativos. 5, identificar se tem ou não backup em cada ativo. Ah, mas isso eu não preciso. Identifica. Essa informação vai ser útil algum dia, né? Então, olha só, Juan, se você pegar esses 5 itens para cada ativo, cara, você já vai conseguir identificar o risco. Eu anotei tudo aqui. Anotei justamente Vai lá, por causa disso. Usa e abusa, gente. Esse negócio de não ter, cara, eu prefiro ter informação errada. Errada não é 100% certa do que não ter nada. Não tem nada, exatamente. Entendeu? Isso. Então, mas aí que está. Identificar os softwares? Não. O software é um ativo, gente. Vocês não entenderam. Então, ó. Vamos lá. Servidor físico
é um ativo. Servidor virtual é outro ativo. Sistema é outro ativo. Por isso que eu estou falando de você identificar onde estão cada cara. Software, o OMI, o meu TOTUS. Então, cada sistema é um ativo. E eu vou falar mais ainda. Isso, banco de dados é outro ativo. Eu posso ter o Monkey, eu posso ter SQL Server, eu posso ter qualquer Oracle, eu posso ter qualquer MSQL, caderno da secretária, obrigado. Armário 1, que está no primeiro andar, né? Quer dizer, o meu repositório lá, meu arquivo morto de documentos. Tudo isso são arquivos, são ativos. Servidores são ativos. Então, onde eu tenho planilha? Eu tenho planilha no Google Drive. Eu tenho planilha no meu SharePoint. Eu tenho planilha e documentos no meu Teams, armazenado. Eu tenho planilha armazenada no meu Dropbox. É isso que vocês têm que fazer. Entendeu? Então, isso são tudo ativos. Melhorou, pessoal? Melhorou? Melhorou aquela dúvida inicial que a gente podia ter? Para mim, melhorou. Obrigado. Então, olha só, pessoal, Obrigado, professor. fiquem atentos para isso. Porque aí vocês pegam as atividades que vocês estão mapeando e começam a colocar esses ativos, né? E para cada ativo você dá uma trabalheira danada, Luiz. Mas, cara, agora, olha só, eu vou aproveitar que não é o que o Luiz Elias disse, tá? Mas eu vou aproveitar o que ele acabou de postar. O mercado, quando a gente entra nesse foco, fala para a gente, puta, já chegou o cara que vai burocratizar. Já chegou o cara que vai gerar um monte de papel que não serve para nada. É isso que a gente ouve. Tudo isso que a gente está falando que tem que ser feito não tem nada a ver com LGPD. Isso aqui sempre deveria estar pronto. Não é de agora, gente. Entendeu? Não é de agora. Isso aqui, inventário de ativos, é obrigação sua. Sempre foi obrigação da empresa ter um inventário de ativos digitais e analógicos. Sempre foi, gente. Só que agora tem multa, né? Porque se vazar alguma coisa deste cara que você não inventariou, você vai tomar um gongo porque você não fez a tua responsabilidade e você não executou. Mônaco, eu posso considerar o token, mas não tenha dúvida. Olha só, token, certificado digital, pessoa física, certificado digital, pessoa jurídica. Olha só, vamos brincar aqui de uma coisa saindo do RH. E-social. Quem da sua empresa ou quem do escritório de contabilidade que a tua empresa contratou tem acesso a assinatura digital pessoa física, certificado digital pessoa física dos sócios da empresa, certificado digital da pessoa ou das pessoas jurídicas. Quem tem? Cadê esse controle de acesso, Juan? Está aí o controle de acesso. Cadê? Me dá esse controle de acesso, gente. Ninguém tem. Aí no escritório de contabilidade, que pode ter ou não uma alta rotatividade, esses caras que saem continuam acessando todos os dados da sua empresa. Entendeu? Há bagunça aí. Qual que é o controle que tem que ter um prestador de serviço? Está aqui. Por isso que é fundamental, é determinante que tenha controle de ativos. Primeira coisa, eu preciso
identificar quais são os ativos da empresa. E, gente, esse trabalho é de formiguinha, esse trabalho é vivo, não é projeto. Você estará conversando, que nem o Juan, né? O Juan vai estar conversando com o departamento de contas a pagar, ele vai estar lá tomando café com o cara e ele vai ouvir coisa que ele não gostaria de ouvir. Normal. Ele vai ouvir assim, pô, cara, eu acabei de... Puta, você viu a ferramenta nova? Que legal! A conversa é assim, você viu que ferramenta nova que eu estou usando? Ah, é? Puta, que legal, hein, bicho? Quem que avaliou o termo de uso dessa ferramenta? O jurídico avaliou? Não. Né? Não. Aí começam os buracos, né? Pô, tem backup? Não sei. Se você deixar de usar essa plataforma maravilhosa, o que vai ficar com os dados nossos lá que você subiu? Ah, também não sei. É mais um ativo que você puxa para dentro e você fala, controle de acesso, não existe. Segurança, atribuição de matriz de responsabilidade, não existe. Avaliação de contrato, não existe. Termo de uso, pessoal, é contrato. Quem tem que avaliar o termo de uso nos aspectos operacionais é mais o pessoal de TI, mas quem tem que avaliar as cláusulas são os advogados. Então, aí é que está, Juan. Que nem foi que alguém fez a pergunta aqui, né? Que eu até brinquei aqui, deixa eu ver. Inventário de software, né, Lucas Siqueira? Ó, todo sistema, todo software que eu uso, a hora que eu coloco lá o local, que é um SaaS, porque o software é um SaaS, eu tenho que ter um controle chamado avaliação do contrato, que é o termo de uso. Quem fez? Quem colocou o dedinho lá dando aceite? Tem que ser o jurídico da empresa, gente. Não somos nós de TI somente. Nós temos que abordar os riscos, tá? Temos que identificar se esse SaaS roda dentro ou fora do Brasil. Por quê? Pessoal, eu falei lá na live passada, de terça-feira, retrasada, que eu estou com essa dor no meu colo. Eu estou com um problemaço no meu colo. Por quê? Porque teve um roubo, não só vazamento, teve um roubo de dinheiro. E, cara, eu estou tendo que brigar com os advogados de Nova York. É essa brincadeira de você identificar se o ativo está dentro ou fora do Brasil. Não é nacionalismo utópico. É porque a hora que você tiver um problema, você vai tratar uma legislação diferente do Brasil. Você tem que ter um representante legal naquele país onde estão os dados. Você vai sair brigando com a Constituição e legislação de outro país. Você vai gastar dinheiro para caramba. E aí você desiste. É que no meu contexto é muita grana, né, que está envolvida. Então, a gente não vai desistir nunca do meu cliente. Mas, cara, é uma porrada. Então, é por isso que eu até puxei esse assunto com vocês hoje, e esse assunto não se esgota aqui. Não se esgota aqui. Esse assunto tem que ser discutido. Nós temos que discutir muito esse assunto. Muito. Porque ativo é o ponto vulnerável da brincadeira. Professor, além dos controles de acesso dos ativos, a minha ferramenta além desses controles, a minha ferramenta ela dá a opção de você vincular os controles de acordo com os artigos da lei. Isso é importante, todo ativo eu controlar dentro dos artigos da nossa lei? É importante. Não, vamos por níveis, né? Você tem um ativo, né? Aí o ativo, você tem que sustentar esse ativo pela ISO 27001, controles da ISO 27001. E a hora que você abordar a ISO 27001, aí você pode amarrar esse ativo, porque esse ativo ele está sendo usado por uma ou várias atividades. Várias atividades. Cada atividade pode estar relacionada a uma base legal da LGPD,
e pode estar relacionada a uma ou mais legislação complementar, que é onde você vai justificar como não legítimo interesse, mas execução de uma obrigação legal, e onde você define a tua tabela de temporalidade, por quanto tempo você precisa armazenar aquela informação, aqueles dados. É aí que você amarra. Então, quer dizer, você tem que ter uma relação assim, ó. Vamos falar em teoria dos conjuntos, né? Este ativo tem quais controles implementados da ISO 27001, em que nível? Não tem nada, né? Ou esse controle não se aplica, pode ser que o controle não se aplique, você tem que justificar. Então, esse ativo, você pega o 114 controle, pum, bate aqui nele. A hora que você bate aqui, a gente não faz por ativo, tá, Juan? Eu faço por tipo ou categoria de ativo. O que eu quero dizer? Servidores físicos. É isso. Servidores físicos. Na minha empresa, eu tenho que ter esses controles. Servidores virtuais. Eu tenho que ter esses controles da ISO 27001. A minha aplicação instalada dentro de casa. Eu tenho que ter esses controles. A aplicação instalada dentro de um servidor alugado no data center. Eu tenho que ter esses controles. Uma aplicação instalada no meu servidor dentro do data center. Tem que ter esses controles. Uma aplicação que está no servidor que eu contratei em cloud. Tem que ter esses controles. E uma aplicação SaaS tem que ter esses controles. Entenderam? Por isso que eu trouxe para vocês a visão. É normalização, é isso aí, Luiz Elias. Você tem que entender esse desenho da arquitetura, né? Que é mais ou menos de uma infraestrutura, por isso que a gente usa bastante, não só a ISO 27001, a gente usa bastante o NIS também, né? Porque ajuda o IPA, bastante. Né? O IPA, o COSO, né, professor? O IPA, o NIS, quer dizer, tudo, e tem ISOs, né? Relacionadas à cloud, tem os cenários que vocês precisam pesquisar para vocês se assegurarem. Agora, gente, usem sempre que eu falo o gerúndio. Começa, faz. Puta, tá errado, tá bom. Antes Pelo menos esteja fez, errado, né? do que eu não tenho nada com isso. Olha que você entrega um relatório lá de atividade, porque assim, né? Voltando, ó, você tem um ativo, esse ativo, dependendo das características que a gente falou, terá um conjunto de controles e o nível de maturidade do controle. 0, né? Muito baixo, baixo, médio e alto. Pronto. Tá legal. Agora, esse ativo, ele é usado em qual ponto de referência da legislação? Que é a atividade. Então, olha só. Eu pego uma atividade, identifico quais os ativos. Eu pego um ativo, identifico quais atividades eu uso. Entenderam o N para N onde está? Está aqui. E aí, olha aqui, vamos para mais um ponto. Ó. Ativo, atividade, N para N. Ativo, categoria de dado que está nesse ativo. Entenderam? Voltando. Ativo é onde estão meus dados, minha informação. Este ativo é usado por várias atividades. Então, eu consigo saber de uma atividade quais os ativos, ou atividades agrupadas em departamentos, quais os ativos aquele departamento usa. É por aí que você pega. Está aqui. Só que ativo, ativo eu tenho dado. Agora, quais os dados que eu tenho? Aí você vai para cada ativo. Quais as categorias de dados você tem? Eu tenho dados pessoais e as categorias, né? A tua matriz de risco daquela informação, tipo da informação, categoria daquela informação. Então, eu tenho dados pessoais, confidenciais, restritos, departamentais, que ele pode ser corporativo, divulgado para qualquer departamento. Aí você tem outra categoria, outros tipos de dados pessoais sensíveis.
Então, aí você consegue identificar onde eu tenho dados pessoais sensíveis nos ativos. Qual ativo eu tenho dado pessoal sensível? Está aqui. Beleza. Quais as atividades que se utilizam desses ativos que eu tenho dado pessoal? Essa aqui. Portanto, regra de padaria, ativo que tem dado pessoal sensível, as atividades que eu tenho dado, que eu uso ativo que tem dado pessoal sensível, eu tenho que fazer o meu relatório de impacto. Entenderam? Vocês estão entendendo onde as coisas começam a se amarrar? Entendeu? E é isso aí, Irineu. Boa, dados. Na realidade é o seguinte, dados, né? Dados, eles são agrupados em categorias de dados. Aí essas categorias de dados vão para ativos e ativos vai para atividade. É isso aí. Legal a analogia, Irineu. Muito bom. Então, pessoal, melhorou um pouquinho? Ajudou um pouco hoje? O bate-papo foi bom? Porque eu tinha que falar isso com vocês. Eu tinha que falar porque é muita dúvida que surge. As pessoas me procuram no WhatsApp. Eu falei, cara, tem um gap aí, a gente precisa resolver. Por isso que quando vocês vão estudar ISO 27001, olha só. E até um trabalho que eu estou fazendo com uma advogada, uma aluna de vocês, me chamou para fazer um trabalho no interior do Paraná. Olha como são as coisas, né? Nós estamos fazendo um trabalho num prestador de serviços de TI no interior do Paraná. Olha só que interessante, cara. O mercado hoje não quer mais falar ISO 27001. Os caras estão batendo direto na 27701. Está claro para mim isso hoje. Eu quero falar de privacidade. Vamos falar de privacidade. Não tem problema nenhum. Aí você começa, né? Você pega nos controles da 27701, porque você tem que sair, não sou eu que estou falando, é isso. Aí você tem lá os controles 7, que são as responsabilidades do controlador. Aí você tem a parte lá, os controles 8, que são as obrigações do operador. Ah, eu só sou operador. Você está louco? Você está louco? Você é controlador também. Você tem que ser um CNPJ, bonitão. Você tem um conjunto de fornecedores aqui dentro, um conjunto de colaboradores, você tem que justificar. Então, os caras não querem. Então, começa aí. E aí, você bate na ISO 27701 mais acima, que ele puxa o quê? Ele puxa toda a abordagem da 27001, que são aqueles controles 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10, que é a estrutura do teu sistema de gestão do sistema de informação, SGSI, e entra em cada um dos 114 controles da 27001, que é o anexo A. Então, mesmo que o cara fale para vocês assim, gente, eu quero que vocês me ajudem a estruturar a minha empresa no foco da 27701, fantástico. E eu hoje passo a ver isso, e eu estava com esse sentimento desde de março, como quando o mercado começou a pedir desta forma. Não fiquem desesperados, é normal e é saudável, porque a hora que você vai com a 27701, né, Poliano, o trabalho que a gente está fazendo com relação aos controles lá do Conselho Federal de Contabilidade, está ali gritando, está espumando ali. Então, fica muito fácil, pessoal, muito fácil. Depois, eu vou falar com o Flávio para a gente fazer um bate-bola, que eu acho que já está na hora, da gente fazer SGPD versus ISO 27701. Nós vamos fazer isso. Eu vou mostrar para vocês como as coisas estão cada vez mais fortes se integrando, entendeu? Porque o mercado, o que acontece, né? Empresa eu vou falar por mim, tá? Que eu já tive participação e hoje também tenho em empresas de tecnologia. Os caras de TI, nós de TI, somos extremamente vaidosos, extremamente arrogantes. A gente vai falar para todo mundo que a gente tem tudo. E não tem, moçada, não tem. Papo furado.
O Juan pode falar aí, não tem. Controle de acesso é quebrado. Política de controle de recursos humanos, quem entra, quem... Cara, a gente não tem isso. Gestão de ativos. As empresas falam assim, eu vendo serviço de data center. Ah, legal. Qual que é o ativo teu e do teu cliente? Puta, os caras não têm nem esse inventário feito. Ele acha que o inventário, os ativos é tudo dele, cara. Você está louco? Então, é toda essa gestão que a gente tem. Então, para a gente quebrar esse preceito, né, que nem o Juan, que trabalha dentro da empresa e tudo mais, e não criar antipatia com os outros departamentos, cara, vamos ser agregador. É a única saída. Cara, olha, a 27701 veio para complementar. É a melhor coisa. Eu sei que já existe isso. Então, ó, com a 27701, eu trago esses controles adicionais de privacidade para a gente considerar na sua política, para a gente considerar, isso, controles adicionais, é isso aí, NB, para a gente considerar no controle de acesso, gestão do inventário de ativos, né, política de segurança, toda a política de controle o quê? De antivírus, toda a parte de criptografia, controles adicionais. E você vai avaliar os controles adicionais, você vai ver, opa, cara, o cara fala assim, puta, não tenho. Não, aí você tem que ajudar. Não, você tem, está na cabeça de alguém, né? Na sua cabeça. Escreva, vamos escrever isso daí, entendeu? É aí que é o risco para nós que prestamos serviço. Tem que ficar muito claro isso. Muito claro isso, entendeu? Você tem que definir essas regras. Senão você vai puxar para você e você vai ter que escrever processo. Pessoal, ó o Piringa aí, grande Piringa. Espera aí, Piringa, que eu já vou abrir para você aqui. Olha só, quando a gente fala em atividade e operações, não é para desenhar fluxo não, tá, pessoal? Nada disso. É para você relacionar, identificar a entrada, saída de ativo e vai embora. Fala, Piringa. Opa, bom dia, doutor. Tudo bem, mestre? Agora melhor, você aqui? Não, é que terça-feira é um dia meio complicado, às vezes eu não consigo participar, mas eu peguei aqui o bonde andando e só contribuindo. É prática do mercado, né? A gente ter o tripé da segurança, o tal do CID, né? E eu tenho cunhado aí, na verdade, eu junto com os alunos aí, eu cunhei a tal do LAT. E aí, o que é que, até para vocês gravarem, né? É o meu cachorro Cid late. O que é late? Late são as questões legais, que aí quem é que vai resolver isso? O jurídico. As questões administrativas, late de LAT, né? Questões legais, questões administrativas e técnicas. As questões legais é do jurídico, as questões administrativas estão assim explícita lá no artigo 50, né, que é a governança, e as questões técnicas que são os grandes desafios, né, de TI. Então, só para ajudar vocês, né, em guardar tudo isso que o Mônaco está dizendo de uma forma mais resumida, né, é que existem questões legais, administrativas e técnicas. E como diz o Mônaco, a LGPD é uma questão multidisciplinar, e nessa multidisciplinaridade vão existir as questões de governança, que o Mônaco insiste, né, que a palavrinha que está lá 8 vezes na LGPD, governança é administrativo. E existem as questões de segurança do ambiente, que são questões técnicas. Então, são as questões LAT. Guardem isso. Segurança é o tal do CID, né, que o pessoal de TI já tem isso aí como mantra. Né? Mas, para nós que estamos envolvidos nesse processo, a gente precisa olhar para o LAT. Deixa o CID para os caras lá de segurança, mas para nós envolvidos nas questões de LGPD, são as questões LAT, legais, administrativas e técnicas. Não sei se isso contribui, mas ajuda vocês guardarem assim, de uma forma fácil, né? Isso que o Mônaco insiste em dizer. Cara, onde é que está a governança do ambiente? Né? Legal, Periga, muito bom. Gostei do Silate aí.
Late e morde, né? Tem que ser assim, late e morde, né? Porque senão não adianta. Na verdade, eu tenho uma terceira, uma terceira sigla, no meu caso, uma segunda sigla, que é a sigla ROT, R-O-T. Então, ficaria assim, ó, meu cachorro Cid... Não, meu cachorro Rottweiler... meu Hot, né? Rottweiler Cid Latte. O que é esse Hot? Hot são os dados. São os dados. Hot são os dados redundantes, obsoletos e triviais. Porque nós vamos encontrar isso muito nas empresas, né? Dados redundantes, dados obsoletos e dados triviais. Então, a sigla, a frase seria essa, né? O meu Rottweiler Cid Latte. O meu cachorro Rottweiler Cid Latte, né? Mas tudo bem. O Hot é tema para, assim, acho que uma aula inteira sua, Mônaco, que isso aqui tem demasia, né? E vocês vão se deparar com isso, né? Dados redundantes. Sim, é que o mercado está tão bem antes disso, né, Pininga? Está tão lá atrás, né? Está na identificação lá dos ativos ainda, né? Porque o pessoal fala para mim, pô, mas tem que ter automação. Tá bom, cara, eu acho que tem que ter automação para fazer discovery de dados, né? Tem que ter mesmo ferramenta para fazer a triagem. Cara, mas se você não começou nem a fazer o inventário dos ativos... Mas como você insiste aí, né? É melhor você ter um papel de pão, né, do que não ter nada, né? Não, temos que ter, e o pessoal começa. Eu acho que esse exemplo que como dele, o Juan trouxe, é efetivo, a gente precisa tratar. Juan, sobe o que puder, coloca lá e fala assim, pessoal, não estou garantindo que é 100% correto, mas eu também não é 100% errado, está aqui, vamos embora. Com certeza. E assim, né, é interessante a gente sempre pensar, né, Mônaco, que é diferente o DPO, que é de uma consultoria, e o que está no dia a dia, porque o que está no dia a dia, ele sabe, e ele sente na pele todas as dores da companhia. Então, às vezes, a consultoria vem, nós vamos fazer isso, faz o escopo do projeto, e aí fica temperando aquilo ali, e você vê que o negócio não está indo para frente. Então, tem que tomar cuidado, né? A gente sabe aí que existe mil e milhares de consultorias de LGPD agora, só que tem que ficar em cima, pessoal, ficar em cima. E se você é um consultor aí, não faça isso com o seu cliente, de tentar aí ficar temperando o cara. Tem que subir o risco, sobe o risco, senta, porque a gente sabe que é muita coisa, a gente sabe que é muito processo, é muita governança, a gente sabe que é impossível a gente fazer um projeto numa empresa grande em pouquíssimo tempo. Mas o tempo que você tem, você precisa se dedicar, né? Precisa fazer. E eu estou percebendo que os meus riscos estão lá, já estão lá meus ativos, mas os riscos cadê? Né? Então eu vou subir do jeito que está, entendeu? Eu falo, pessoal, isso aqui se está certo ou não, não sei, mas é o que eu consegui mapear, entendeu? E aí a gente vai depois só calibrando ali, melhorando. Então, Rui, uma coisa que pode te ajudar nisso daí, né, para os questionamentos virão, coloca assim, ó, o risco, coloca assim, ISO 27001 e o controle. E aí você coloca o risco, entendeu? Quem quiser, não vem discutir contigo, vai ver lá, vai ler a ISO. Entendeu? Isso. Aí você já documenta, entendeu? Quer dizer, pô, o Juan foi por aqui e ele está perseguindo este controle. Acabou. Entendeu? Acabou. Então fica mais fácil até mesmo para você, né? Porque aí mais cedo ou mais tarde você pode montar uma planilhinha com 114 de controle, colocar na segunda coluninha lá o que é aplicável ou não para a tua empresa, e aí você verá o que você já implementou, qual controle você já implementou,
em algum ativo, algum tipo de ativo dentro da empresa. Sim. E aí você começa a pegar e replicar aquilo para outros tipos de ativos. É assim que funciona. É assim. E, pessoal, projeto é só o start, porque o que tem que ter é a governança. Por isso que se Exato. fala o quê? Em privacidade desde a concepção. É gestão de mudança, gente. E aí a gente bate no SGPD, fase 4, que é governança, e fase 5, que é o quê? Que é auditoria. Pô, eu tenho gap que eu não analisei esse ativo ABCD. Este mês, eu vou debruçar neste tipo de ativo e vou fechar, entendeu, Juan? Faz um cronograma assim, entendeu? Ó, tipo de ativo que eu vou tratar no mês de julho, agosto, setembro, até dezembro. Porque isso vai justificar até mesmo você corporativamente como um cara que está atuando em privacidade. Você tem um roadmap seu, entendeu? Um roadmap seu de atuação. Mostra, cara, evidencia o que está sendo feito. Boa. É a melhor Beleza. coisa, entendeu? Obrigado. E aí Mônaco. você começa a fazer, cara, o que eu gosto de brincar, que é gestão por inveja. O que eu quero dizer com isso? Ó, você começa a cacarejar, né? Cacarejar os 4 cantos. Fala assim, olha, pessoal, olha só, o departamento A, que tem não sei quantas atividades, olha onde eu já cheguei com a matriz de risco com eles e olha só as medidas já implementadas. Entendeu? Então, você começa a mostrar, né? E aí você pode usar a metodologia Agile, não só cronograma. Cronograma é vital, que nem a Silvia Camata está colocando, mas começa a fazer essas apresentações, entendeu? Usa a visão do legal design, que eu adoro, eu acho muito interessante a abordagem do legal design. Traz para dentro tudo isso e vai desenhando, entendeu? Aí você cria, a hora que você vier com o dashboard por departamento, cada departamento, a quantidade de atividades que foram identificadas, a quantidade de ativos e onde tem controle ou não implementado, você vai ver a corrida maluca dentro da empresa. Pode te garantir isso. Você vai ver os caras corrida maluca, porque vai virar um dashboard para o teu comitê, que não tem o comitê, mas tem diretoria. Vai virar um roadmap que vai subir as esferas, entendeu? Pode ter certeza disso. Boa. Fechou? Obrigado, Mônaco. Fechou. Falou. Bom, pessoal, eu acho que era isso que eu queria falar para vocês hoje. Espero que tenha sido legal nessa troca, porque eu estava sentindo essa necessidade, né? Quando eu fico devendo para vocês, eu fico meio... Eu não consigo dormir, eu fico me cobrando, eu falo assim, pô, tem um gap aí que a gente precisa resolver. Então, acho que melhorou um pouquinho, né? Então, pessoal, estamos aqui disponível, tá legal? Meu WhatsApp você já tem. Vamos tratar, a gente vai evoluindo. Ô, Milcíades, Ô, manda. Mônaco, eu vi que amanhã você vai fazer uma apresentação sobre ferramentas. Eu podia ver. À noite. É à noite? À noite. Qual? Às 19h30. Então, o que é que você vai abordar assim? Só para a gente já ter uma cena dos próximos capítulos aí. Amanhã eu vou abordar o que é interessante e o porquê vocês definirem como critério de seleção de ferramentas. Entendeu? O que é importante? Estou passando por isso nesse momento, fazendo uma seleção de ferramentas. Eu imagino. Entendeu? Tipo assim, né? Coisas que são importantes. Cara, não adianta só você ter a facilidade de entrar na ferramenta. A rescisão de contrato, você me devolve o quê? Né? Porque todas essas ferramentas hoje, elas são o que a gente chama e que você contrata ela por um subscription anual, né? É um aluguel por 12 meses consecutivos ininterruptos. Você pode chegar lá na frente e não ter grana para renovar. Tá bom, e tudo que eu fiz, jogo fora, perco tudo, tenho backup, eu vou fazer o download em planilha Excel, o que eu tenho? A hora que eu sair da plataforma, eu tenho o quê? Então, a gente, por exemplo, um dos assuntos que eu vou abordar temos que ter facilidade de subir os dados para a ferramenta, para acelerar, e a facilidade de descer quando eu não quiser usar a ferramenta. Entendeu?
Entendeu? E aí, cara, e aí tem outras funcionalidades, né? Gestão de ativos, ferramentas sem gestão de ativos, nem percam tempo. Não percam tempo, porque não vai chegar a lugar nenhum. A ferramenta precisa ter um cadastro de atividades, ela precisa cadastrar a estrutura organizacional da empresa, precisa ter um controle de acesso, e aí vai. É isso que a gente vai abordar amanhã, entendeu? Milcíades, eu vou mostrar uma ferramenta aqui, não estou vendendo ferramenta de novo, e o porquê que eu estou usando a ferramenta eu vou mostrar, porque, inclusive, hoje eu tive que ir atrás de alguma ferramenta que me desse uma sustentação de um cronograma de execução, né? Porque eu nem sempre estou dentro do cliente, não é para estar. Então, você define um conjunto de coisas, aí é governança do dia a dia, né? Então, fica definido quais as atividades o cliente tem que fazer, eu tenho que fazer, fica mais fácil eu ter esse plano de ação. Vamos falar assim, plano de ação. E aí tem muitas coisas, é isso que eu vou fazer, eu vou falar amanhã, tá? Então, fique à vontade, quem quiser, será uma honra ter a participação de vocês. É lógico, gente, que é a minha visão. Eu não estou errado e nem certo, é a minha visão que eu estou passando. Cada um tem a sua, né? Eu vou mostrar o que eu passei e por que eu cheguei nessas conclusões aí. E é lógico que vou aprender com vocês, né? Vou aprender com vocês. O Flávio vai passar isso aí, tá? Ele vai passar o link de você nos grupos que tem do WhatsApp, o Flávio vai passar isso daí amanhã. Tá legal? Gente, obrigado, boa terça-feira, nos vemos em breve. Espero ter cooperado mais uma vez aí. Tchau, tchau, pessoal. Obrigado.